E ali estávamos eu e minha esposa, e era o meu aniversário. E minha esposa, para fazer surpresa, ela chamou o rapaz que estava animando, o animador do trem. Ele falou assim: ele está fazendo aniversário hoje. Eu falei: meu Deus, para que ela foi falar isso? Aí o rapaz vem lá dentro do trem e falou assim: olha, tem gente fazendo aniversário hoje aqui. Está aqui na frente. É o nosso amigo... Qual é teu nome? Alori Maile. O quê? Alori Maile. Não estou entendendo dele. Fala o seguinte, vou te chamar de Mazinho. Está fazendo aniversário Mazinho. Aí todo mundo começou a gritar: Mazinho, Mazinho, 50 anos. Foi a primeira vez que eu recebi um apelido de Mazinho. Mas é assim, o nome é diferente, né, mas é abençoado. Meus irmãos, fui convidado para trazer aqui uma palavra nessa noite sobre a questão da evangelização. Não falta tema para essa noite, né? Tema de ceia, tema do Dia das Mães, mas vamos ficar aqui, nos prender ao tema que o nosso apóstolo escolheu. Convido os irmãos a abrir o livro em Ezequiel, sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Trago um abraço aqui do apóstolo Gideão, apóstolo Edina, bispo Júnior, bispa G. Quando eu falei que vim aqui, eu falei com eles na semana passada, eles me liberaram. Falou: pode ir aqui lá, uma igreja séria, um apóstolo sério, os irmãos são sérios, pode ir. Falei: amém, então estou aqui debaixo da bênção deles, tá certo? Então, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Todos acharam? Está ali, né? Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vamos repetir esse pedacinho? Mas a ninguém achei. Meus irmãos, esse versículo aí faz parte de um texto que começa com uma pergunta do Senhor para Ezequiel, que está lá no versículo 1. O Senhor chama Ezequiel e diz para Ezequiel: porventura poderás você julgar esse povo? Com certeza a resposta de Ezequiel foi não, porque Ezequiel ele não foi chamado para julgar, Ezequiel foi chamado para profetizar. E aí, irmãos, eu lembro que Deus ele dá um talento para cada um, Deus ele dá um dom para cada um. Se eu vier aqui cantar, vocês não vão aguentar, vocês vão até ouvir a minha voz, mas não vai ser boa, porque eu não fui chamado para louvar. Tem aqui quem louve melhor do que eu, que o nosso irmão que estava louvando aqui, que tem o dom, tem um talento para isso. Então, Deus ele dá um talento para cada um, Deus dá um dom para cada um, mas para que a igreja ela possa crescer, para que a igreja ela possa estar fortalecida, para que não venha faltar em nenhuma área alguém que esteja disponibilizado para poder fazer aquela obra. Então Deus ele dá ali as ferramentas, Deus ele dá o talento, Deus dá o dom, mas tem um serviço na igreja que não precisa de dom nem talento, que é o evangelizar. Isso é uma ordem do Senhor. Ele disse: ide e pregai a minha palavra, ide por todo mundo. Você pode sair e pregar a palavra do Senhor, não precisa de talento para isso, você só precisa de fé, de certeza, a certeza que o Senhor te chamou, a certeza que o Senhor fez uma obra na tua vida, a certeza que Deus está trabalhando na tua vida cada dia. E isso não precisa de talento, só precisa de fé, só precisamos de disposição, só precisamos de sair. Então a primeira pergunta que o Senhor faz para Ezequiel, fala: você pode sair para julgar esse povo? Ele diz: não posso, porque ele foi chamado para profetizar. E o profeta no Antigo Testamento não é o profeta que nós vemos hoje, não é? O profeta que tem hoje, ele só profetiza a chave, ele profetiza carro, ele profetiza a bênção, mas lá não. Lá ele saía para profetizar para reis, para príncipe, para o povo, para o rico, para o pobre, para os líderes religiosos. Ele era chamado para o confronto, ele era chamado para falar a verdade, ele era chamado para afrontar o pecado daquele povo. E muitos não gostavam de ouvir.
Muitos não queriam ouvir. Aí vê Jeremias, que sofria por causa disso, ou tanto outros profetas que sofreram porque falavam a verdade, porque nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade, mas está preparado para ouvir a palavra de Deus, quando ela é pregada, né, debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da graça do Senhor. Você pode falar uma verdade sem ofender as pessoas, você pode falar uma verdade de maneira que toque no coração das pessoas. Então, os profetas eram chamados para falar contra aquilo que estava acontecendo. E aí, irmãos, o Senhor diz para Ezequiel: você não pode julgar esse povo. Por quê? Porque você também é pecador. Muitas vezes nós queremos condenar as pessoas quando também nós somos pecadores. Queremos apontar o erro das pessoas quando também temos erros. Queremos julgar as pessoas, né, quando também somos julgados. E o Senhor não nos chamou para julgar ninguém. Não é. O Senhor nos chamou para falar da palavra, nos chamou para poder evangelizar, para poder sair, fazer a obra com amor ao próximo, como ele mesmo diz. Então Ezequiel, irmãos, quando ele é chamado, ele sabia muito bem qual era a responsabilidade dele. Quero que vocês continuem aí no livro de Ezequiel, capítulo 22, porque o que estava acontecendo era no meio do povo de Deus, era no meio do seu povo, do povo que ele havia escolhido. Então, na sequência, nós vamos observar aí, que ele vai dizendo assim no versículo 3, diz assim diz o Senhor: ai da cidade, que derrama sangue no meio de si, para que venha a seu tempo, a que faz ídolo contra si mesmo, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximar-se o teu dia, e é chegado o fim dos teus anos. Por isso, eu te fiz o opróbrio das nações, e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e que estão longe escarnecerão de ti, ó cidade infamada, cheia de inquietação. Com efeito, os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramar sangue. No meio de ti desprezaram o pai e a mãe, no meio de ti oprimiram o estrangeiro, foram injustos para com o órfão e a viúva. As minhas coisas santas, como desprezaste, e os meus sábados profanaste. Pode colocar também os cultos, as ofertas, assim, que eles profanaram, levavam animais aleijados, animais que não serviam para nada. Ele está dizendo: as minhas coisas santas, vocês profanaram. As minhas coisas santas profanaram, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acham em ti, para derramarem sangue. Em ti, sobre os montes, comem carne sacrificada. Perversidade cometem no meio de ti. No meio de ti descobrem a vergonha do seu pai. Abusam da que está impura na sua separação. No meio de ti, um comete abominação com a mulher do seu próximo. Outro contamina abominavelmente a sua nora. O outro humilha a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti, aceitam subornos para se derramar sangue. Recebeste usura e lucros ilícitos, e usas de avareza com teu próximo oprimido. E de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Além de tudo isso, além de tantas coisas ruins, eles haviam abandonado Deus, haviam esquecido do Senhor, haviam virado as costas para o Senhor. Por isso, irmãos, eles estavam, numa caminhada de derrota, de um afundamento espiritual. Seguindo, versículo 13: eu certamente bateria as mãos contra o lucro desonesto que ganhaste, e contra o sangue que derramaste no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, disse, e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, espalhar-te-ei pelas terras, porém o termo é imundícia. Tu serás profanado a ti mesmo e aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem. A casa de Israel se tornou para mim em escória, ou seja, em resto da fundição. Eu trabalho numa empresa em que eu visito as usinas, as siderúrgicas, e ali é derretido ali para fazer o ferro. E ali, irmãos, eles jogam tudo naquela panela, jogam resto de fogão, geladeira, grade, joga tudo ali.
e ali coloca ali mais algumas coisas do minério. E quando aquilo começa a fundir, começa a sair a escória, né? A sujeira que sai do derretimento, da fundição. Aquela escória, ela é separada. Deus abençoe aquilo. Aquela escória, ela é separada, ela é retirada, para que fique exatamente só a liga que eles querem que fique. Toda a sujeira é retirada. O Senhor estava falando para Israel: eu tenho visto, né, quanta escória tem saído. Eu tenho colocado vocês numa panela só, para ser fundida, para ser derretido, para ser provado como fogo abravador, para poder então separar aquilo que é ruim do bom, aquilo que é puro do impuro. Eu vou separar vocês. Era isso que o Senhor estava dizendo aqui. Vamos lá, versículo 20. Como ajuntam a prata, o bronze, o ferro, o chumbo, o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Vai lá para o versículo 23. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, diz ele: tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, arrebatando a sua presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros de coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, e os profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem os teus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feito visões falsas e predizendo-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. O povo da terra oprime gravemente, anda roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Aí chega no versículo que nós lemos aqui: busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então nós vimos aqui, irmãos, o relato, a situação que acontecia, como estava o momento do povo de Deus, como estava o momento de Israel, o que estava acontecendo. E o Senhor estava dando tempo para que eles se arrependessem, para que eles voltassem, para que eles fizessem diferente. E o Senhor vai dizer: eu busquei entre o povo um que pelo menos se colocasse na brecha, que levantasse o muro, que fala de proteção, fala de segurança. Mas vai dizer: mas eu não encontrei ninguém. Não encontrei um homem, não encontrei uma mulher, não encontrei um jovem. Tinha profeta, mas o Senhor proibiu de falar, como Jeremias. O Senhor queria um de dentro do povo que se levantasse e falasse: pera, Senhor, vamos pregar, vamos falar do teu amor para eles, vamos chegar até eles, vamos falar que eles estão no caminho errado, para que eles possam voltar, para que eles possam se arrepender, para que eles possam ser restaurados, para que o povo novamente venha a ser restaurado. Mas o Senhor disse: eu não achei ninguém, não tinha ninguém que fizesse isso. A pergunta ainda continua viva nos dias de hoje. Essa pergunta ainda, sabe, ecoa no nosso coração, na nossa mente, e o Senhor continua tentando encontrar alguém que se levante, que vá, que ceda ao tempo, que se coloque à disposição para poder fazer a obra. Ele continue procurando. É impossível, irmãos, que não tenha ninguém numa igreja que não evangelize, que não saia. Quando eu cheguei em Ebenezer, irmãos, o departamento de evangelismo estava parado. O irmão Josimar me chamou: pastor, sei que o senhor gosta de evangelizar, o evangelismo está parado. Uma igreja com 400 pessoas, o evangelismo parado. Eu falei: não, rapaz, vamos lá, vamos começar essa obra, vamos começar a fazer essa obra, porque o Senhor tem procurado nas igrejas, irmão, quem faça essa obra da evangelização, de missões, que possa ir, que possa caminhar. É árduo, é difícil, Por que isso, irmão? Porque cada dia mais nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis. O povo de Deus muitas vezes está no seu conforto e não quer sair. O povo de Deus está cheio de preocupações, cheio de ocupações, e aí não consegue tempo para poder sair.
Os dias têm passado muito rápido. Quando você vê, já chegou fim de semana e você está cheio de coisa para fazer. Mas a obra está aí, as almas estão aí, elas estão gemendo, estão precisando. Parece que elas estão felizes da vida, mas a alma está gemendo. Elas estão felizes por fora, mas por dentro a alma geme, precisando de alguém que chegue lá, que toque, que busque e que faça com que elas venham para a casa do Senhor. Não é fácil, é difícil, irmãos, eu sei que é difícil, é complicado. Então o Senhor, irmão, estava buscando alguém que pudesse se levantar, que pudesse se colocar na brecha, para que ele não viesse e destruísse. Mas ele diz, mas a ninguém achei. Não conseguiu achar ninguém que pudesse fazer aquela obra. A palavra de Deus, irmãos, ela tem se cumprido nesses últimos tempos. Há 30 anos atrás, eu já fui de Assembleia de Deus. Há 30 anos atrás, todo domingo nós saímos para evangelismo. Todo domingo nós saímos para fazer ar livre. Tinha ar livre em cada praça, tinha ar livre. É ou não é? Tinha ar livre em cada praça. Eram os irmãos evangelizando depois de escola dominical. Na parte da tarde tinha ali irmãos ali, todo mundo saía e voltava para o culto, corria para casa, tomava banho, corria para casa para poder à noite estar na casa do Senhor. Isso nós fazíamos, mas com o tempo para cá você não vê mais isso. Você não vê mais ar livre, você não vê mais ninguém panfletando na rua, porque o método da evangelização ela mudou. Hoje você tem a internet, hoje você tem as redes sociais, tem muita gente, né, evangelizando pela rede social. É uma arma que a gente tem, é uma ferramenta que nós temos, mas estamos perdendo o contato físico. A célula, estamos perdendo aquilo que é mais importante, irmãos, que é o relacionamento. É você falar com as pessoas, é você estar com elas. E isso tem se esfriado cada vez mais. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela tem está se cumprindo. Lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, ele vai dizer assim: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Presta atenção. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele está falando o amor de muitos. Ele não está falando o amor de todos. Ele está falando de muitos. Por que isso? Porque ainda há os remanescentes da casa do Senhor. Ainda tem aqueles irmãos que, sabe, que dobram a blusa da manga e vai lá buscar, que vai evangelizar. Então isso é sinal, irmãos, que o amor está esfriando de muitos, mas não está esfriando de todos. Porque ainda tem alguns que estão saindo para evangelizar, que está buscando almas, está trazendo para a igreja, está ligando, está tentando se preocupar com isso. Então, irmão, o que nós vemos aqui é o cumprimento da palavra do Senhor. A iniquidade está aumentando, a violência está aumentando, né? A insegurança está aumentando, as pessoas não querem sair mais, as pessoas não querem mais, né, se comprometer com essa obra, mas ainda há pessoas que estão fazendo isso, irmãos. Estão saindo pelos becos, estão saindo pelas ruas, estão saindo pelas vielas, estão fazendo a obra, e o Senhor nos chamou para isso, meu irmão. É gostoso ficar dentro da igreja, sentado, ar-condicionado, né? A igreja bem estruturada. Mas será que é só isso que o Senhor quer para a gente? Não, meu irmão, o Senhor quer que a gente caminhe, o Senhor quer que a gente saia, o Senhor quer que a gente vá buscar as pessoas, que convide pessoas para vir à casa do Senhor. Lá em Vicente Carvalho, lá em Ebenezer, nós temos um grupo, né? Minha esposa faz parte, não pôde vir comigo, porque ela trabalha em escola e ela pegou essa virose, ela está sendo tratada desde sexta-feira com antibiótico, ela não pôde vir, porque na escola, sabe como é que é? Não trata com criança, não pode mexer. Então, ela não pode vir, mas ela faz parte desse grupo, eu, ela, o Josimar, a esposa e outros casais também. E nós temos nos concentrado, irmãos, em fazer visita às famílias, né? Pelo menos uma vez no mês a gente sai e faz ali 3, 4, 5 visitas às famílias. Irmão, o que nós estamos vendo é coisa triste. As famílias têm sido destruídas. Nós vamos na casa das famílias, nós vemos lares sendo destruídos, nós vemos casais a caminho de separação, nós vemos casais brigados, é problema dentro da família, e nós temos tentado trabalhar dentro dessa área, e temos visto isso, irmãos, assim, crescente, algo crescente no meio da família. E ouvimos várias histórias.
Até pessoas que, como uma família que nós fomos, estava afastada da igreja, 6 meses afastada da igreja. E nós chegamos lá e falamos: mas para quanto tempo você não aparece na igreja? O que está acontecendo? Está com algum problema? Falou: não. Alguma dificuldade? Não, pastor, nenhuma dificuldade. Então o que está acontecendo para sair da igreja? Pastor, eu orei a Deus para que Deus ele abençoasse a minha vida, para que Deus pudesse me ajudar a organizar a minha vida. E o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor me abençoou, o Senhor organizou a minha vida. Eu estou trabalhando, eu comprei um carro, eu agora comecei a sair com a minha família, comecei a desfrutar daquilo que eu não tinha, e eu abandonei a igreja do Senhor. Dá para acreditar, meu irmão? Pessoa que pediu a Deus para abençoar e foi abençoada, e quando foi abençoada deixou a casa do Senhor. E ali nós falamos com ele sobre as promessas de Deus, porque do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adianta ter tudo e não ter a salvação? E aí, irmãos, ele reconheceu que estava errado, se arrependeu, chorou e voltou com a sua família para a casa do Senhor. Então parece ser coisas simples, mas não, irmão, está cheio de pessoas desse jeito. Pessoas, irmãos, que por causa da correria do dia a dia não tem tido tempo, muitas vezes desfrutar daquilo que tem, e ela acaba sacrificando a sua própria vida na casa do Senhor, deixa de vir à casa do Senhor, e essa família voltou para a casa do Senhor. Então, irmãos, e assim nós estamos vendo várias coisas acontecendo no meio do povo de Deus, as coisas acontecendo. Na quinta-feira, irmãos, eu estava saindo do serviço e liguei para um diácono que estava afastado da casa do Senhor. Mandei um zap para ele. Eu falei: poxa, meu irmão, quanto tempo eu não te vejo? Como é que estão as coisas? Como é que está a família? Como é que está aí e tal? E mandei o zap e fiquei aguardando a resposta. Falei: se ele quiser pelo menos ouvir alguma coisa, ele vai retornar. Porque a pessoa, quando está afastada, outras vezes ela não quer nem ouvir mais, né, da palavra de Deus, não quer receber uma oração, não quer receber uma visita. E aí eu mandei a mensagem para ele e fiquei aguardando o retorno dele. E nesse retorno, irmãos, ele disse: ô pastor, está tudo bem, né? Eu estou um pouco afastado, mas está tudo bem, tal, minha esposa, meus filhos, está tudo tranquilo. Eu botei, pois já que ele retornou, falei: rapaz, estou querendo fazer uma visita para você, você permite eu te fazer uma visita? Ele falou: pastor, pode vir fazer a visita. Então, meu irmão, você tem uma ferramenta na mão, que você pode usar. Mandou uma mensagem para alguém, se retornar é sinal que a porta se abriu para você, é sinal de que o caminho está aberto para você poder continuar a obra. Porque se não retornar é porque não quer, mas se retornou é porque o coração ainda está aberto para ouvir a palavra do Senhor. E aí nós precisamos usar aquilo que nós temos na mão. Bom, nós temos trabalhado na área de evangelização, como disse, com família, mas também temos trabalhado nos encontros que nós temos, né, no encontro dos homens que nós temos, de mulheres, de jovens que temos na igreja, irmãos. E nesse encontro nós temos a possibilidade de levar pessoas em situações, né, difíceis, situações de rua. Nós levamos lá, passamos 3 dias na fazenda lá da igreja, em Cachoeira de Macacu. Nós saímos ali sexta, sábado e domingo, um trabalho totalmente espiritual, não é lazer, é um trabalho de palestra, é um trabalho de oração, é um trabalho de testemunhos, e pessoas têm sido alcançadas pelo Senhor, né? Pessoas têm sido restauradas pelo Senhor, irmãos, porque é um trabalho em que também serve para evangelizar, e o nosso propósito é esse. Pessoas, quando voltam, querem ir para um centro de recuperação, nós mandamos a pessoa para o centro de recuperação. É um trabalho, irmãos, que ele começa 3 meses antes. Ele começa com reuniões, ele começa com oração, ele começa com jejum. É todo um trabalho muito grande. Mas quando nós passamos ali 3 dias, nós podemos ver ali a mão de Deus agindo na vida das pessoas. Nós nos colocamos à disposição nesses 3 dias. 3 meses antes, toda semana fazendo reunião, é cansativo. Mas o nosso alvo são as vidas, são as almas. É isso que motiva cada um de nós. Irmão, nós estivemos ali num dos encontros, e numa visita que nós fazíamos lá em Vicente Carvalho, lá no Morro do Juramento, nós encontramos um jovem de 22 anos, e esse jovem ele estava no tráfico de drogas, e nós fomos lá, porque quando a gente sai para evangelizar, a gente vai, né, nos becos, nas vielas, nas bocas de fumo, orar para as pessoas lá.
e ali tinha esse jovem lá, e nós convidamos esse jovem para ir conosco num encontro desse, e ele aceitou ir para o encontro. E chegando lá no encontro, irmãos, 3 dias ali, ele sendo ministrado, ele sendo tratado, e no último dia, no domingo, no último dia, que falava sobre o perdão, nós chamamos esse jovem para vir à frente. Esse jovem, ele veio à frente, e aí o nosso coordenador, ele chamou mais 2 irmãos para orar por esse jovem, e chamou lá: irmãos, vem aqui vocês 2 e orem por esse jovem. Cada um ficou de um lado para ele, e quando eles foram começar a orar, o nosso coordenador falou: olha só, não ora agora não, talvez vocês não saibam o porquê que isso aqui está acontecendo, porque eu chamei esses 2 irmãos para vir orar por esse jovem. E perguntou para um: meu irmão, qual é a tua ocupação? Aí ele falou: eu sou sargento da polícia militar. E o outro: e você, qual é a tua função aí fora? Ele falou: eu sou da polícia civil. E esse jovem era ex-traficante. E ali, irmãos, houve um quebrantamento de coração naquele momento, que eles se abraçaram ali, eles começaram a chorar junto, e aqueles homens da lei orando pelaquele jovem e dizendo: lá fora nós podíamos até ser inimigo, mas agora não, agora o sangue de Jesus nos transformou em irmãos em Cristo Jesus. Aquela vida foi restaurada, meu irmão, aquela vida foi alcançada, e aquele jovem que estava perdido na boca de fumo, hoje está na igreja da Rede Jovem, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus, porque alguém se dispôs a sair, a buscar. E assim, irmão, nós temos vários e vários testemunhos de pessoas, com a vida totalmente quebrada, mas que vão para lá, e elas ali, irmãos, têm a oportunidade de serem alcançadas pelo Senhor. Então, irmãos, a evangelização, ela não para, ela não acaba, porque não somos nós que fazemos a obra, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Ele só está procurando cada um de nós que esteja à disposição de sair, nem que seja uma vez por mês, nem que seja de 15 em 15 dias, nem que seja uma vez por semana, nem que seja você mandar uma mensagem pelo Zap, nem que seja você orar por alguém, falar: eu estou orando por você. Irmãos, não é como no passado, mas hoje nós temos ferramentas, podemos fazer isso. É impossível, irmãos, que a gente não possa nos dedicar pelo menos uma vez no mês para fazer essa obra. Antigamente, irmãos, antes de começar esse grupo nosso, era difícil, mas agora não. Quando chega no último domingo, já está todo mundo já contando com essa visita. Começa a entrar no coração, você começa a amar essa obra, porque você passa a fazer com mais frequência, e você passa a sentir falta. Nós precisamos sentir falta de almas. Se o nosso coração estiver sentindo falta de alma, nós vamos sair, nós vamos buscar, nós vamos trabalhar, mas se não houver essa falta dentro de nós, irmãos, então o evangelismo vai ficar parado. Temos que sentir falta, desejar isso, o nosso coração tem que arder para isso. Não podemos ficar contente, ou achando que está tudo bem. Não, irmão, lá fora não está nada bem. A violência tem aumentado, a insegurança tem aumentado, a pobreza tem aumentado, as dificuldades têm aumentado. Nós estamos vendo tudo isso, mas o povo está cego. O povo continua caminhando a sua vida, levando a sua vida, achando que está tudo bem e não está. Então, irmãos, a igreja, ela foi chamada para isso. Nós estamos com essa campanha, Lançai a rede. Quando você lança a rede, você não sabe o que vai pegar. Não é? Você sai, você vai para a rua com a tua rede. Você não sabe o que vai acontecer, quem Deus vai botar no teu caminho, o que você vai falar. Você só sai com a sua rede. E quando você sai, que você lança, vem marido quebrado, vem esposa quebrada, vem filho quebrado, vem família quebrada, vem pessoas a ponto de suicídio, vem pessoas querendo largar tudo. Quando você lança a rede, é isso que você traz. São pessoas que você acha que está bem, mas elas não estão bem. Elas estão bem por fora, mas por dentro estão ruins. Então, quando você sai com a tua rede, e você não sabe o que você vai encontrar pelo caminho. Agora só precisamos sair, só precisamos fazer essa obra que ninguém está querendo fazer mais.
Deus, Ele continua, irmão, nos dando estratégia. Deus continua fazendo a sua obra. Então precisamos, irmãos, de coração, fazer esta obra, sair, lançar essa rede. O que nós vemos aqui, irmãos, é um relato que nós vemos nos dias de hoje. Tudo que nós lemos aqui não tem nada diferente dos dias de hoje. Injustiça que nós estamos vivendo aqui, corrupção que nós estamos vivendo aqui, nada é novo, não tem nada de novo, tudo é antigo. Mas o desejo do Senhor, ele continua vivo, apesar dos problemas serem os mesmos. Já ouviu o pessoal falar assim, não vou falar mais para aquela pessoa não, que ela continua com o mesmo problema dela, o problema dela é antigo, mas o desejo que o Senhor tem de salvar aquela pessoa é o mesmo, meu filho. Continua. Independente se já falou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você já conhece todo o problema dela, mas não importa, continue falando do amor de Deus para essa pessoa. Muitas das vezes, irmãos, nós não queremos mais ouvir, não queremos mais nos envolver, não queremos mais saber do problema dessa pessoa, porque parece que não muda nunca. Mas um dia ela pode mudar. Quantas vezes falaram de Jesus para você? Quantas vezes falaram de Jesus para mim? Mas um dia o Senhor tocou no meu coração e eu vim para o Senhor há 30 anos atrás. Então, irmãos, não canse de falar da palavra, não podemos cansar, temos que sair, temos que fazer a obra do Senhor. Como eu disse, evangelismo é sacrifício, é sacrifício. Você tem que abrir mão, você tem que sair da tua casa, tem que sair do teu conforto. Imagine lá a história de Abraão, quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vou te mostrar uma terra que você nem sabe para onde é, mas vou te mostrar. Imagine para Abraão ter que deixar a casa dele, o conforto dele, a segurança dele, a família dele. Mas o Senhor tinha uma proposta melhor para ele, tinha um propósito melhor para ele, e ele saiu. Abraão queria um filho, Deus deu famílias para ele. Abraão, depois de voltar da guerra, ele continuava triste, continuava amargurado, continuava com o coração pesado, porque ele queria um filho, e ele não tinha filho. Ele falou: Senhor, eu não tenho um filho, o único herdeiro que eu tenho é o meu servo Damasceno aqui, o Eliezer, mais ninguém. E o Senhor pega Abraão, tira ele da tenda e diz: Abraão, olha para o céu. Quando Abraão olhou para o céu, ele viu muitas estrelas. Ele disse: vê, você pode contar essas estrelas, Abraão? Ele disse: eu não posso. Ele falou assim: será a tua descendência. Você me pede um filho, eu vou te dar famílias, e todas as famílias serão benditas na terra através de você, Abraão. Outra vez, irmão, precisamos somente sair, sabe, daquilo que está nos fechando, que está nos parando. Só precisamos sair um pouquinho, olhar, e quando nós olhamos, o Senhor abre a nossa visão, e nós vamos ver que tem muito mais para ser alcançado do que aquilo que nós alcançamos. É só sair. Ele saiu e ele pôde ver o que Deus tinha para ele, o que Deus tinha para a humanidade. Assim somos nós, irmãos. Às vezes nós ficamos fechados no nosso mundo e não conseguimos enxergar os outros mundos lá fora, as pessoas sofrendo, o que está acontecendo, porque eu saio para a igreja, eu entro, vou para casa, vou trabalhar e volto. E aí? Como que fica a nossa vida? Será que nós não temos pelo menos um tempo no mês para sair? Tenho certeza que a igreja evangeliza. Já vi fotos, ali, de alguma coisa de missões aqui. Enfim, mas é necessário fazer muito mais, irmãos. Nós fazemos ação social lá no Morro do Sereno. Não sei se vocês conhecem, ali na Penha. Fica acima do Getúlio Vargas, Hospital Getúlio Vargas, né? Nós fazemos ação social, nós passamos o dia todo ali no Morro de Sereno, irmão, fazendo ação social, subindo aquele morro, evangelizando, irmãos. A primeira vez que eu fui ali fazer esse trabalho, eu pensei que eu estivesse fora do Rio de Janeiro.
Quando eu cheguei lá no último, estágio lá do Morro do Sereno, lá em cima, irmão, vi coisas horríveis. Pessoas abandonadas de tudo. Aonde ninguém chega. Onde o Estado não chega. Aonde recurso não chega. E quando eu cheguei ali, irmão, eu pensei que eu estivesse fora do Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus, eu pensei que isso não tivesse, que acontecesse no Rio de Janeiro. Nós estamos em plena Penha. Mas as pessoas estão lá em cima, estão abandonadas. E nós fazemos ali, irmão, um trabalho no Sereno, fazemos trabalho no juramento, é a mesma coisa, passamos o dia todo no juramento, evangelizando, entrando em biela, entrando em beco, orando traficante, orando vida, família, fazendo essa obra. Chegamos em casa esgotado, mas chegamos, irmãos, com o coração alegre, por ver que pessoas receberam a palavra, porque alguém se preocupou com eles, porque eles estão lá, irmãos, sabe, com um fuzil na mão, ou com uma pistola na mão, e ninguém quer chegar até eles. Chegamos lá, irmãos, são garotos de 12 anos, de 13 anos, e ali nós oramos por eles, ali nós abraçamos eles, ali eles choram com a gente, porque não querem estar ali muitas das vezes, irmãos, mas a opressão em cima deles, eles estão presos, eles estão acorrentados. E aí nós chegamos, e aí nós falamos com eles, nós oramos com eles, e eles pedem por volta outras vezes para orar pela gente. Irmãos, é algo que machuca o nosso coração, é algo que machuca. Então, se isso não tocar o nosso coração, meu irmão, está faltando alguma coisa em nós. Porque Jesus, quando ele saía, meu irmão, ele não escolhia quem falar do amor dele. Jesus, ele apenas saía, no meio do caminho ele encontrava prostituta, ele encontrava ladrão, ele encontrava corrupto, ele encontrava pessoas pecadoras, ele encontrava os enfermos, endemoniados, opressos, ele encontrava de tudo. Mas por quê? Porque ele estava saindo. E quando ele saía, no meio do caminho ele ia encontrando, e é assim também a igreja. Quando ela sai no meio do caminho, ela encontra todo esse tipo de pessoa, todos precisando de uma palavra, todos precisando de uma oportunidade, para que eles saiam dessa vida, para que tenham a sua vida completamente restaurada, meu irmão. Eles saem, e quando saem, nós encontramos eles lá, meu irmão. Se você sair, tu vai encontrar. Se você sair pelos becos e vier, você vai encontrar essas pessoas. Não é só na televisão que você vê, não, tu vai ver ao vivo. O Senhor disse: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Então, irmãos, o amor tem esfriado, o relacionamento, tem estado difícil. Não queremos mais nos relacionar. Até dentro de uma própria casa o relacionamento tem esfriado. As pessoas já não conversam mais. As pessoas estão afastadas, mesmo dentro de casa estão afastadas. Isso é que sinal é esse? É que o amor está esfriando. E ele disse: o amor vai esfriar, porque a iniquidade vai aumentar cada vez mais. E cada vez que aumenta a iniquidade, as pessoas estão com medo de sair. Está entendendo isso? A estratégia de Satanás, irmãos, é fazer com que a iniquidade ela aumente, para que eu e você tenhamos medo de sair, de buscar as pessoas, de encarar, de confrontar. E é o que está acontecendo. Então nós precisamos sair para poder fazer esta obra, poder evangelizar. Porque se nós não sairmos, ela vai continuar aumentando. A destruição vai continuar aumentando. Então ele disse, irmãos, que esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando. É a falta do amor. É o esfriamento do amor. Esse é um dos problemas que tem parado a igreja de continuar a sua obra, de fazer a sua obra. É a falta de amor. Porque quando falta o amor, falta tudo. Falta tudo, meu irmão. Então o amor ele não pode esfriar o nosso coração pela evangelização.
Esse amor não pode esfriar. O Senhor, Ele tem que nessa noite, sabe, derramar sobre nós uma unção tal, irmãos, que vem arrancar de nós tudo que está embarreirando, tudo que está impedindo, irmãos, tudo que está fazendo com que fiquemos parados na casa do Senhor e não saiamos para fazer essa obra. Que nessa noite Deus derrame essa unção, meu irmão, que venha destruir todo roubador de palavra, todo roubador de fé, todo roubador de graça, todo roubador da alegria que tem que estar no nosso coração, da comunhão que está no nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, mas o diabo está roubando a nossa fé, a nossa alegria, a nossa comunhão, mesmo dentro da casa do Senhor. Para que o Senhor repreenda este mal, meu irmão, que desça sobre nós o poder dEle, que essa unção venha sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Que Deus levante nesse lugar, irmão, uma geração de pessoas comprometidas com a obra, uma geração de jovens comprometidos com a obra, de homens, de mulheres, que nessa noite Deus, Ele vai fazer essa obra na nossa vida, meu irmão. Venha levantar uma geração forte nesse lugar, uma geração comprometida com a obra, uma geração que vai passar a amar as almas, que vai sair. Olha, eu não estava saindo, mas agora eu vou sair, eu vou formar uma dupla, eu vou formar um grupo, eu vou chamar um casal, eu vou fazer visita. É isso, irmãos, nós começamos assim, 2 casais, vem mais um, hoje já estamos em 4 casais, e a cada mês Deus está acrescentando esse grupo, meu irmão. Por quê? Porque a obra vai crescendo. Então você pode formar grupos, você pode chamar um irmão, chama uma irmã, né? Uma irmã chama a outra. Vamos na casa dessa irmã que está um tempo sem vir à casa do Senhor, vamos lá fazer uma visita. Pega um casal aqui, o casal vai lá fazer a visita a outro casal. Então, irmão, é o que Deus tem colocado no nosso coração de fazer. Uma obra que estava parada, hoje já começou a movimentar, porque alguém se dispôs a fazer para a glória do Senhor. Não é para a nossa glória, não é para a glória do Senhor. Então pessoas que estavam paradas estão voltando. Estavam lá, mesmo, paradas, sem ânimo de sair de casa, e hoje já estão voltando. Então vocês podem se juntar, formar grupos. Não precisa ser muita gente, não, irmão. Divide o grupo, vai cada um para um lado e vai fazendo a obra. Uma vez por semana, uma vez 15 dias, uma vez por mês, mas tu vai chegar aqui trazendo o teu fruto. É ou não é? Como diz a palavra. Tu vai chegar aqui apresentando, olha, nós fizemos isso, nós saímos, nós não estávamos saindo, mas passamos a sair, passamos a fazer a obra. No início é difícil, mas depois vocês vão ver quanto que é fácil, quanto que é gostoso e prazeroso fazer a obra do Senhor. Quando você vê que pessoas que você orou, que você visitou, e elas estão na casa do Senhor novamente, aí você vai ver o quanto é prazeroso. Você vê uma família na igreja, como nós vimos essa família que estava completamente afastada. Você vê esse jovem louvando ao Senhor lá dia de sábado na rede, jovem lá, esse jovem que estava lá no morro, hoje está lá louvando ao Senhor, irmãos. Quanto é prazeroso. Tinha uma senhora, uma garota lá nova, 32 anos, estava completamente abandonada na rua. Nós levamos ela, as irmãs levaram ela para o encontro das mulheres. Ela voltou de lá, irmãos, transformada. Hoje ela tem um salão de beleza. A mulher estava na rua, jogada, sem esperança, sem direção. Foi para o encontro, foi trabalhada, voltou e disse: eu vou mudar de vida. E hoje ela está lá servindo ao Senhor, tem salão de beleza, irmãos, e está sempre na obra e vai em todos os encontros. Isso é obra, meu irmão. Isso é obra. Então cada um pode fazer um pouquinho. Cada um pode fazer, ainda que sempre que seja, uma visita ou um telefone, pode fazer, não custa nada. Mas entenda isso, você não faz porque você não quer fazer, você faz porque existe uma força que tenta parar a igreja de evangelizar, de sair, de fazer missões que tem que fazer. É uma luta espiritual. Mas quando você ora pelaquela pessoa, como a irmã estava falando aqui, né, da intercessão, estava falando aqui, ela falou: não, vamos orar por uma pessoa. Você botou no teu coração, ora por essa pessoa. Eu não sei nem por que estou orando. É Jesus botando no teu coração para orar por ela. Ora, ligue para ela, chame, convide, traga para a casa do Senhor. Irmãos, o Senhor vai sempre nos dar direção para a sua obra, porque Ele é o cabeça da igreja. Não somos nós, irmãos, Ele é o cabeça. É Ele que vai dar a direção. Nós só precisamos fazer. Só precisamos abrir o nosso coração para isso.
O Senhor continua procurando, como Ele disse aqui, busquei entre eles um que pudesse levantar o muro e tapar a brecha, e não encontrei ninguém. Que nessa noite o Senhor possa estar olhando para mim e para você, que o Senhor possa estar olhando para você como um potencial missionário, como potencial evangelista, como potencial ganhador de almas. Que você possa nessa noite, irmão, receber essa unção na tua vida, essa graça, esse despertamento, sabe, que venha arrancar, que venha tirar tudo que está impedindo. E no próximo culto você vai trazer mais um, né? No próximo culto vai convidar e vai trazer um convidado, você vai ligar e vai trazer. Porque essa é a nossa obrigação, essa é a nossa responsabilidade, meu irmão. Vou falar, não é fácil, mas vamos fazer a obra, porque quem converte não somos nós, quem convence é o Espírito Santo de Deus, é Ele que faz a obra, nós só somos agentes, nós somos só um canal de bênção para as pessoas. Quando nós saímos aí, é Ele que vai fazer a obra. Senhor, coloca a palavra nos lábios, sabe, ora pelas pessoas. Eu posso orar por você, irmão, a gente chega na casa das pessoas, não é muito tempo não, é meia hora, você não tomar muito tempo da pessoa. Nós chegamos lá, irmão, nós falamos com a pessoa, nós cantamos um hino ali, quando nós estamos louvando o hino, o Senhor está trabalhando, nós oramos, nós lemos uma palavra rápida ali, irmãos, e Deus tem feito maravilha. É coisas simples, não precisa você ficar 1 hora, 2 horas não, é meia hora, 40 minutos, você vai lá, faz a obra, a hora, e isso aí vai embora, deixa que o Espírito Santo é que vai fazer a obra, é Ele que vai fazer. Você já foi lá, você lançou a semente, agora é com o Senhor. Se a pessoa não vier, você volta de novo lá, passa 15 dias, você volta de novo, daqui a pouco ela volta, daqui a pouco ele volta, sabe, porque o coração da pessoa vai se quebrantando para isso. Então, irmãos, que Deus possa abençoar essa igreja, que Deus possa despertar os irmãos, que Deus possa, né, fazer grandes obras aqui através da evangelização, que esses frutos eles possam ser ofertados ao Senhor, né? Diante do Senhor, chegou essa aqui é a minha oferta para o Senhor, que a gente possa realmente fazer isso. Parabéns ao nosso apóstolo, né, que tem tido essa visão, né, de evangelização, né, de lançar a rede. Lance a tua rede, meu irmão. Deus deu uma rede para cada um, lance ela, use, né? Como diz aqui, ele não fica lavando a rede lá, deixa eu guardar minha rede, não guarda não, pega essa rede, saia com ela e lance. O Senhor vai mandar você trazer essas pessoas e você vai ver o quanto vai ser prazeroso. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado, apóstolo Pereira. Vamos orar então, irmãos, para Deus tocar nesses corações. Senhor nosso Deus, Pai, um dia nós estávamos completamente perdidos, estávamos completamente, meu Senhor, jogados, mas o Senhor usou vidas para chegar até a nós, com panfleto, com oração, com louvor, e nós fomos alcançados pela Tua graça, Senhor. Mas alguém, meu Pai, se disponibilizou a sair, e nessa noite, meu Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, que os corações se abram, ó Deus, para esta obra, Senhor, para este amor, Senhor, ó Deus, para este compromisso, Senhor, que teremos a partir de hoje, que é de pelo menos, ó Pai, um dia no mês, Senhor, o que é tão pouco, poder convidar vidas para vir a esse lugar, poder visitar pessoas, poder fazer a Tua obra, Senhor. Pai, derrama, meu Pai, sobre os nossos corações o Teu Espírito Santo, ó Deus, para que a gente possa, meu Senhor, ter este amor que o Senhor teve por nós, se entregando na cruz do Calvário. Da mesma forma, haja em nós esse amor, ó Deus, que haja esse compromisso dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, tira toda barreira, vai jogando por terra, Senhor, todo impedimento, Senhor, ó Deus, toda retaliação, ó Deus, do inferno contra a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Abençoe esta obra, Senhor, ó Deus, que vidas sejam alcançadas, que famílias sejam alcançadas, Senhor, ó Deus, que possamos sair daqui com o nosso coração ardendo, meu Senhor,
pela evangelização. Que cada um de nós possa abraçar este compromisso, Senhor, e se dedicar a esta obra. Ó Deus, assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver a exprimir de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor.